Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 69 da prova da Unesp, vestibular 2025. Aquela questão que falava a respeito das ligas metálicas constituídas de estanho e chumbo. Ah, questão muito bonita, não é? Tão bonito quanto você chegar agora e já se inscrever no nosso canal. Sabe por quê? Conteúdos maravilhosos como esse são postados diariamente por aqui, que com certeza vão te fazer passar no vestibular, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! As ligas de solda mais comuns são misturas de estanho e chumbo. Duas dessas ligas são as representadas pelas siglas 6337 e 6040, que se refere ao teor percentual que esses caras têm, né? Nessas siglas, o primeiro número representa a porcentagem de estanho presente, né? E o segundo número, a porcentagem de chumbo. Então, por exemplo, 6337 quer dizer o quê? Que nós temos 63% de estanho, tá? E 37% de chumbo nessa mistura, ok? E ele fala bem assim, os gráficos representam as curvas de aquecimento dessas duas ligas. Lembrando, o que é uma curva de aquecimento? É aquele gráfico que me mostra as variações de estado de acordo com o aquecimento dessa mistura. Então, por exemplo, isso daqui é a temperatura, aqui é o tempo que está se passando. Então, a gente começa no estado sólido, depois o sólido derrete, aí vira só líquido, o líquido vai virando gás e por último só o gás. Então, quando a gente pensa numa curva de aquecimento e ela está completa, o que a gente pode afirmar? Ela vai ter esses 5 intervalos: sólido, sólido virando líquido, líquido, líquido virando gasoso e por fim gasoso. Agora, uma coisa que é importante você reparar é o seguinte, quando você analisa as mudanças de estado, ou seja, o que é a mudança de estado? É esse intervalo e esse intervalo daqui. Nesse outro, é esse intervalo e esse intervalo aqui. É onde o sólido está derretendo e onde o líquido está virando gás. Quando você olha para lá, você consegue identificar se o sistema é uma substância pura ou mistura. Nesse caso, é óbvio que a gente sabe que se trata de misturas. Afinal, são ligas de estanho e chumbo, né? E aí, qual que é a característica que você vai observar? Vai verificar se tem ou se não tem patamar. Rui, mas o que é um patamar? É o local onde a temperatura fica constante durante a mudança de estado. Para misturas comuns, nós não temos patamares, ou seja, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, eles são variáveis. Agora, preste atenção, quando você analisa essa primeira liga, que é a liga 6337, o que você observa? Durante o processo de fusão, ou seja, durante o derretimento, você percebeu que a temperatura do início ao fim é a mesma, né? Ou seja, nós temos aqui um patamar. A temperatura de fusão, ela é constante. Toda mistura que tem um ponto de fusão constante, na química a gente chama de mistura eutética. Então o que é uma mistura eutética? É aquela que apresenta um patamar na fusão. Observe que na ebulição nós temos um valor variável de temperatura. Ela começa numa temperatura mais baixa e termina numa temperatura mais alta, né? Comportamento comum às misturas normais. Então grave essa informação. Mistura normalmente não tem nenhum patamar. Agora, quando tem um patamar na fusão, a gente chama mistura de eutética. Rui, mas e se o patamar fosse o oposto? Se ao invés de ser na fusão, fosse na ebulição? Aí eu mudaria o nome. Se o patamar fosse na ebulição, ao invés de ser na fusão, a gente diria que nós tínhamos uma mistura azeotrópica. Então não esquece, tem até um macetezinho para você decorar. Eufu-azebu. O que é eufu-azebu? É onde fica o patamar. Eutética, o patamar fica onde? Na fusão. Azeotrópica fica onde? Na ebulição. É o local dos patamares. Agora dá uma olhada nessa segunda liga, que é a 6040. Você percebeu que na fusão a temperatura é variável. Na ebulição a temperatura também é variável. Ou seja, é uma mistura comum. Agora a gente vai ver qual é a resposta adequada a isso daqui.
A análise dos gráficos revela que, bom, a resposta então qual que é? É a letra B de bola. Apenas a liga 6337 é uma mistura eutética. Lembra que a outra, que era 6040, ela não apresentava patamar na fusão, portanto não era eutética. E nem azeotrópica, né? Porque para ser azeotrópica o patamar tinha que ser na ebulição. Rui, mas dá um exemplo aqui para mim para poder terminar esse vídeo. Dá um exemplo de mistura azeotrópica do nosso cotidiano. Eu diria para você o álcool hidratado, a 96. O álcool 96 graus GL. Aquela mistura é uma mistura azeotrópica. O que isso significa? Na hora que ela está fervendo, na hora que ela entra em ebulição, a temperatura dele é constante. Todo mundo ferve junto, tanto a água quanto o etanol. É estranho porque a gente sabe que o etanol é mais volátil que a água, né? Mas quando a gente tem um azeótropo formado, isto é, uma mistura azeotrópica, todo mundo vai ferver ao mesmo tempo. Ok? E espero que você tenha gostado, criatura, que você tenha entendido, mas caso tenha ficado alguma dúvida, já sabe, comenta aqui embaixo, pode ter certeza que eu vou responder pra você. E claro, né, se inscreve no canal, criatura, porque conteúdos bons como esse são postados diariamente por aqui, ok? Espero você na próxima questão.